Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor por podermos nos encontrar mais uma vez. Que bom a gente estar junto em mais um encontro da nossa reunião de oração. E eu espero que esteja tudo bem aí com você, na sua casa, na sua família. E se você estiver recebendo bem aí o nosso áudio, a nossa imagem, dá um ok, dá aí um retorno pra gente, para que a gente tenha certeza que está tudo bem, que todo mundo está recebendo aí com qualidade, para a gente poder seguir em frente aqui nessa nosso encontro, nossa reunião de oração. Bom, enquanto você vai chegando aí, vai marcando as pessoas, vai convidando alguém, vai compartilhando o link dessa transmissão, eu queria aproveitar para renovar a informação, né, aqui de que nós estaremos no dia 22 de novembro retomando de forma contingente os nossos cultos presenciais. Então nós teremos uma limitação aqui de lugares, dos 140 lugares que os nossos bancos oferecem, nós vamos disponibilizar apenas 30, com o espaçamento adequado, com todos os protocolos de recepção, com tapete de sanitização, com álcool gel, com medição de temperatura. As inscrições para a participação serão feitas previamente. Amanhã ou depois, no máximo, vocês, todos os membros e todas as pessoas que estão nos nossos grupos de WhatsApp, estarão recebendo a nossa cartilha de orientação com contato, através do qual você poderá fazer a sua inscrição, e as vagas serão limitadas, né? Então é dia 22 de novembro, nós estaremos retornando, ainda com muitos cuidados, e eu tenho disse isso nos 2 cultos de domingo. Esse retorno não é uma sinalização de que nós acreditamos que nós estamos enfrentando qualquer tipo de normalidade. Pelo contrário, nós estamos retornando por uma necessidade que começou a ser expressada por muitos irmãos, inclusive, que naturalmente, estando fora do grupo de risco, voltaram aos seus trabalhos presenciais e, de alguma forma, entendem que seria importante que a igreja pudesse também retomar, uma vez que a maioria das comunidades cristãs já fizeram isso. E nós estávamos retardando porque entendíamos que ainda precisávamos aguardar. Somado a isso, nos últimos dias, o Rio de Janeiro tem se apresentado como um dos estados do país que, notícias de domingo, né, agora, cuja o índice de contaminação e mortes caiu, né? Então o Rio de Janeiro tem tido uma melhora positiva nesse sentido. No último domingo, né, na última virada de sábado para domingo, o número de mortos havia caído para 200 e alguma coisa, não tenho precisão, menos de 300 em 24 horas, o que é uma mudança significativa em relação aos quase 1.000 que nós estávamos tendo há tempos atrás, alguns meses e até semanas atrás. A média móvel, né, ainda está em torno de 450, perto de 500, mas os dados objetivos nas últimas 24 horas, segundo as informações com as quais me atualizei no domingo, estavam em torno de menos de 300. Então, temos alguns sinalizadores positivos, mas nada que nos leve a tratar a situação como um normal ou como um novo normal. Eu disse e repito, é uma situação anormal, nós precisamos continuar externando nossa perplexidade, nossa consternação e a nossa profunda comoção diante da quantidade de pessoas ainda morrendo e sendo vitimizadas, né? Infelizmente, hoje, por conta do incêndio ali no Hospital de Bom Sucesso, uma dos pacientes que foram transferidos eram pacientes com coronavírus e que veio a falecer. Então, ainda vivemos um momento de muitos cuidados e eu espero que você esteja mantendo o seu cuidado, a sua precaução
e a igreja fará este retorno também com todos os cuidados necessários e sem nenhum tipo de aglomeração. No mesmo final de semana, dia 21 e 22, nós estaremos procedendo à eleição, Assembleia Geral Extraordinária, para a eleição de pastor e um presbítero, como é costume na igreja presbiteriana e faz parte da nossa identidade eclesiológica, que os nossos oficiais, inclusive o pastor, são eleitos pelo voto da comunidade, que a igreja presbiteriana entende como sendo expressão da vontade de Deus. Então, convocamos a Assembleia Geral Extraordinária, ela será aberta e fechada, o procedimento da Assembleia será feito virtualmente, no sábado e no domingo, conforme o edital que os irmãos vão receber detalhadamente, está sendo preparado pela Secretaria da Igreja, a pedido do Conselho, que será comunicado a todos os membros da Igreja, e você poderá acessar esta Assembleia virtualmente e poderá vir em algum momento dos horários disponíveis no dia, passar aqui na igreja, a urna estará disposta lá fora, na varanda, e você poderá simplesmente chegar ali e depositar o seu voto, sem que nós façamos isso com aglomeração. E depois faremos a devida contagem também no fechamento, sendo transmitido online, com as pessoas aqui que estarão acompanhando, apenas aqueles que estarão responsáveis por acompanhar o escrutínio da contagem dos votos e que estarão depois sendo disponibilizados para toda a igreja. Então, contingencialmente, estaremos fazendo a nossa AGE, a nossa Assembleia Geral Extraordinária, assim. E você que é membro da igreja, saiba que é dever, é um dos deveres do membro da igreja participar da AGE e votar, né? Tá bom? Então, vamos ir começando a nossa reunião de hoje, o nosso encontro. Eu vi o pessoal dizendo que estão recebendo bem o som e a imagem, né? Estou aqui acompanhando e vendo os comentários aqui no meu celular, que está aqui ao lado, enquanto a gente transmite. Bom, vamos orar, mas você pega a sua Bíblia, porque nós vamos hoje ler o texto, a história, na parte da história de Jacó, no livro de Gênesis, tá bom? Vamos orar. Pai, nessa noite mais uma vez nos encontramos aqui, te agradecemos, te louvamos por podermos nos reunir e podermos nos congregar virtualmente nesse instante para mais uma reunião de oração, e onde nós temos sido edificados e onde nós temos sido abençoados durante todo este tempo de isolamento social. E nós te pedimos que hoje não seja diferente, Pai, que nós possamos estar debaixo do mover do Teu Espírito Santo, da Tua Palavra, ministrada ao nosso coração, e que possamos juntos ao final orar, interceder uns pelos outros, conforme temos feito, e conforme o Senhor tem nos ouvido e nos abençoado nesses dias. Seja presente em cada casa, em cada lar, ao lado de cada pessoa, junto a cada família, nesta noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Bom, irmãos, Gênesis, abra aí a sua Bíblia. O texto que está disposto no livro de Gênesis, no capítulo 32, que nos conta a história de Esaú e de Jacó e o reencontro com seu irmão Esaú. O subtítulo que está aí é Jacó reconcilia-se com Esaú. Bom, eu vou ler aqui na tela com você, vou deixar a Bíblia aqui do lado, vou acompanhar a leitura pela projeção, conforme você também está recebendo a imagem aí no seu celular, no seu computador, na sua TV. Diz assim o texto, versículo 3 em diante, Gênesis capítulo 32. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: assim falareis ao meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora.
tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros de Jacó, dizendo: fomos ao teu irmão Esaú, e também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo, e se perturbou, e dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos, pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem és, para onde vais, de quem são esses diante de ti, responderás: são de teu servo Jacó. É presente que ele envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: falareis desta maneira a Esaú quando vos encontrardes com ele. Direis assim: eis que teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele, ele porém ficou aquela noite no acampamento. Bom, até aqui, primeiro momento da nossa palavra que eu quero dividir com você, antes da gente entrar naquele grande episódio de Jacó lutando com Deus no Val do Jaboque. Deixa eu queria destacar, eu estava lendo esse texto e meditando nele hoje, e o Espírito falou muito profundamente ao meu coração a respeito de algumas coisas que estão aqui, e que são ensinamentos preciosos que nós precisamos ter na nossa vida, e como nós vivemos a nossa caminhada de oração. Primeira coisa que nós precisamos entender e aprender. Você vai ler e vai ver durante o texto que Jacó claramente ao orar, veja, ele vai orar a Deus para que livre-o das mãos do seu irmão Esaú. Para você se situar na história, se você não lembra ou não está muito bem familiarizado com ela, para que eu não tenha que ler todo lá do começo, você lembra, Jacó e Esaú são gêmeos, e Esaú nasce, é o primogênito, ele nasce primeiro, e Jacó, segundo o texto, vem agarrado ao seu calcanhar, né? E a Bíblia diz que Deus, desde o começo, tinha elegido Jacó para que, através de Jacó, perpetuasse a promessa que havia sido feita a Abraão. Abraão, que é pai de Isaque, que é pai de Esaú e Jacó. Então, normalmente, esta herança, a promessa de Deus, ela vai sendo passada para o filho primogênito. E este filho primogênito é, por direito, Esaú, que nasce primeiro. E nesse momento, a Bíblia diz que antes deles nascerem, Deus,
por um ato soberano da sua vontade, havia escolhido Jacó, em detrimento a Esaú. E a Bíblia usa uma linguagem que para nós parece muito estranha, porque a gente não interpreta adequadamente, que diz: Deus amou a Jacó e odiou a Esaú. Este odiou a gente sempre traz para o nosso sentimento, o modo como nós odiamos, mas não é esse o significado, né? Este antropomorfismo, esses sentimentos humanos atribuídos a Deus, em Deus tem um significado totalmente diferente. Este odiar, na verdade, não é ter um sentimento de raiva, de ódio, mas simplesmente Deus decidiu soberanamente se apresentar favoravelmente a Jacó e não a Esaú, para realizar em Jacó as suas promessas e não a Esaú. Então, há outras traduções que dizem amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Este aborreceu significa simplesmente, não é que Deus passa a ter uma atitude negativa e contrária a Esaú, mas que Deus simplesmente não estende a Esaú a graça que decidiu soberanamente eleger a Jacó. E isso, na cabeça dos arminianos, é uma perturbação, né? Essa compreensão dessa escolha soberana de Deus sobre Jacó e não sobre Esaú, e que é o exemplo que Paulo usa lá no texto de Romanos, no capítulo 9, para falar e ilustrar a soberania de Deus. Então, entendendo isso, nós precisamos ver como esses processos aconteceram do ponto de vista humano, né, no tempo e na história. O que aconteceu é que, num determinado momento, que Esaú volta de uma campanha de caça, porque ele era caçador, Jacó, ao contrário, se tornou uma figura muito mais doméstica, se aproximou de sua mãe, Rebeca, e com ela ele estabeleceu laços e acabou se afeiçoando às atividades mais domésticas. E Esaú, ao contrário, se dedicou um pouco mais à atividade de caçador, uma atividade mais, digamos que, do ponto de vista dos preconceitos sexistas que nós vivemos, Jacó se tornou um moço mais do lar, e Esaú decidiu por atividades mais masculinas, né? Se tornou um caçador. E havia em Isaac uma relação de proximidade com Esaú mais do que com Jacó. E em Rebeca uma proximidade mais a Jacó do que a Esaú. Isaac talvez visse naquele comportamento mais másculo, digamos assim, de Esaú, algo que lhe dava um pouco mais de alegria e prazer do que a aproximação de Jacó daquelas atividades domiciliares que eram muito mais comuns às mulheres naquele tempo, naturalmente. E deste modo, quando Esaú volta de uma dessas campanhas de caça, Jacó, que está ali preparando um guisado, né, uma sopa de lentilhas, Esaú implora, faminto que estava por aquele prato de sopa, e Jacó então diz assim: não vou te dar. E Esaú então diz: mas o que eu posso fazer para você me deixar comer este prato de sopa? E Jacó então diz assim: você então vai transferir para mim o seu direito à primogenitura. Ora, então ele vai receber de Esaú o direito à sua primogenitura, em troca de dar a Esaú um prato de lentilhas, de sopa de lentilhas. Esaú fecha esse pacto e abre mão de sua primogenitura por um prato de lentilhas. Só que entre ele fazer este pacto com Esaú, também precisava que ele convencesse o seu pai, Isaac, de que ele havia trocado a primogenitura com Esaú. E, naturalmente, Isaac não aceitaria esse tipo de acordo, especialmente sendo feito por uma barganha tão banal como foi feita entre Esaú e Jacó. E talvez você se pergunte como pode alguém ser tão tolo como Esaú de negociar algo tão precioso que era a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Bom, como podemos ser tão tolos
de muitas vezes, por um momento de prazer, por um momento de satisfação, por um momento de realização imediata dos nossos desejos, a gente não ser capaz de se manter fiel ao nosso pacto e à nossa aliança com o Senhor. Como pode que o homem abra mão da sua santidade por causa de momentos de prazer? E a gente talvez condene Esaú por uma troca, por uma barganha tão medíocre, e muitas vezes nós temos sido tão medíocres quanto, né? Quantas pessoas perdem a família, que é algo tão precioso e tão sagrado, destroem um casamento, destroem um relacionamento, perdem o convívio com seus filhos depois, por causa de um momento de prazer, por causa de uma infidelidade gerada por um desejo, por uma atração que satisfaz determinado momento e que depois destrói todo um projeto de vida. Quantas pessoas perdem seus empregos por causa de uma noitada e no dia seguinte falta o trabalho porque está de ressaca? Quantas pessoas abrem mão de coisas que são muito mais valiosas e que têm a ver com uma dignidade muito mais perene, muito mais longeva da sua vida, por causa de um instante, por causa de um momento? Quantas pessoas se contaminaram neste tempo, por exemplo, de coronavírus, porque não conseguiram conter o desejo de ir a algum lugar, de fazer alguma coisa, de estar em algum... Enfim, nós fazemos escolhas tolas como essa a todo tempo, né? Mas deixa eu fechar esse parêntese aqui. E foi isso que Esaú fez, vendeu a sua primogenitura. E depois, como esse acordo tinha sido feito entre eles, mas não tinha sido feito com a anuência de Isaac, que era o patriarca e quem deveria dar a bênção e abençoar o seu filho primogênito, então Jacó, mancomunado com Rebeca, armam uma trama de esquema, onde Isaac, já velho e já enxergando mal, vai ser iludido por Jacó de que ele era Esaú, né? Esaú era um homem peludo e Jacó, ao contrário, tinha um corpo mais liso, feições mais delicadas, e Esaú tinha feições mais brutas e mais robustas, e era peludo. Então, no momento em que Esaú tinha saído para caçar e para preparar um guisado de caça para o seu pai, desejo de Isaac, Jacó, que havia ali matado algum animal, possivelmente daqueles que eram criados ali no quintal de casa, ele prepara um guisado antes de Esaú voltar, e ele vai servir ao seu pai, vestindo-se de uma pele peluda de animal, e Isaac, que já não enxergava mais, entende que aquilo eram os pelos do corpo de Esaú, e é convencido por Jacó de que era Esaú. Então, como Isaac estava já muito pertinho da sua morte, naquele momento ele estende a sua mão e pronuncia a sua bênção a Jacó. Está lá no capítulo 27, a gente vai voltar lá daqui a pouquinho. E quando Esaú chega, ele descobre que Jacó, que já havia usurpado dele o direito à primogenitura, naquele momento também toma e se antecipa para receber a bênção do seu pai. E Esaú, desesperado, diz: pai, e qual a bênção agora que você vai me dar? E nós vamos ler um pouquinho disso que acontece. Qual é a bênção que Isaac vai pronunciar sobre Esaú, uma vez que a maior bênção já havia sido profetizada sobre a vida de Jacó. Naquele momento, o texto bíblico diz que Esaú passou a odiar Jacó e jurou matá-lo. E então Isaac percebe que vai haver uma tragédia na sua família por conta das mentiras de Jacó, cujo nome significa usurpador, e ele então manda Jacó embora para ir morar com Labão, que era um parente próximo, e dali e lá com Labão vai desenrolar a história de Jacó, que vai casar com Lia, e depois vai casar com Raquel, e vai começar a ter os seus filhos.
né? E por último vai ter o seu filho José, que é filho de Raquel, e depois Benjamim, a quem Jacó vai amar profundamente. Essa é a história que gerou o ódio, e quando Jacó foge de casa, ele foge porque o seu irmão jurou matá-lo. E é por isso que agora, quando Jacó ouve que o seu irmão está vindo com um exército de 400 homens para encontrá-lo, Jacó descobre que vai morrer. Olha, Esaú está vindo, é o que os mensageiros dizem, Esaú está vindo e ele vem com 400 homens com ele. Jacó nesse momento já é um homem muito rico, já tem rebanhos fartos, você vê aí pela quantidade de presentes de rebanho que ele separa para dar a Esaú, você descobre como Jacó já era um homem rico, ele tinha servos e servas, ele tinha muitos empregados, muitos pastores, então veja que aquele moço prosperou, se tornou um homem bem-sucedido e carregava ali uma riqueza muito grande, além de suas mulheres e seus filhos. E houve essa notícia que Esaú está vindo com 400 soldados. Jacó, tanto quanto eu também acharia, que naquele momento não tinha chance. Ele ia encontrar Esaú e ele ia morrer. E aqui eu começo a dividir com você algumas percepções. A primeira delas, nesse primeiro fragmento de texto que a gente leu, eu tenho 3 coisas a observar aqui e dividir com você, meu irmão, nessa noite. A primeira coisa é que mesmo tendo recebido a notícia que Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens e temendo que isso fosse um movimento de Esaú que viria para matá-lo, para vingar-se de ter sido enganado e usurpado por Jacó, ainda assim, Jacó não hesita de continuar a sua jornada para encontrar Esaú. Isso é uma lição muito profunda e muito grande, irmãos, de quem entende que nenhum sucesso na vida tem qualquer significado e pode dar qualquer senso de realização se ele foi conquistado a partir do engano, da mentira, e se ele gerou feridas e que magoou pessoas. Jacó havia recebido a compreensão de Deus de que ele precisava consertar aquilo que ele havia feito de errado. Ele imaginou que fosse morrer, mas mesmo a compreensão de que Esaú poderia matá-lo, tirou dele a certeza de que ele precisava encontrar o seu irmão para pedir perdão por tudo que ele havia feito. E essa é a primeira lição que eu quero dividir com você nessa nossa noite de oração. A Bíblia diz que Deus não aceita as nossas ofertas se nós estivermos em litígio com o nosso irmão. A Bíblia diz que as nossas orações são impedidas se nós estivermos em litígio nas nossas relações conjugais, se o nosso casamento estiver em desarmonia. De modo que Jacó nos ensina que se a gente efetivamente quer viver as promessas de Deus, elas só serão plenas, verdadeiras, se a gente puder fazer isso em santidade, em verdade. Se você de alguma forma conquistou qualquer coisa na sua vida, às custas do sofrimento de alguém, de ter magoado alguém, de ter mentido, de ter traído, a lição de Jacó nos ensina que custe o que custar, a gente precisa pedir perdão. A gente precisa consertar as coisas.
Sabe, pode ser que não seja mais possível retomar aqueles relacionamentos antigos, mas é preciso voltar e pedir perdão. Eu digo isso muitas vezes a casais quando se separam, infelizmente se separam, e eu tenho dito isso e repetido a estes casais. Vocês podem ter se separado no meio de conflitos, no meio de crises, no meio de coisas que vocês fizeram um ao outro, que vocês se magoaram. Mas para a vida seguir em frente, é preciso que a gente tenha coragem de pedir perdão e de perdoar. Porque até para a gente romper relacionamentos, a gente tem que ser cristão, sabia? Porque às vezes existem relacionamentos que não são possíveis de prosseguir, amizades, vínculos. Eu tenho aprendido que a gente amar a todos não significa que a gente goste de todo mundo. Que a gente amar a todos não significa que todas as pessoas estarão ou terão conosco o mesmo nível, a mesma profundidade de relacionamento. Amar a todos significa exercer para com todos tudo aquilo que é concernente ao amor cristão, que é a misericórdia, que é o perdão, que é a honestidade, que é a compaixão, que é a verdade, que é estender as mãos para ajudar. Essa é a atitude de amar a todos. Agora, amar a todos não significa que todos vão frequentar a sua casa, que todos serão seus amigos íntimos, que todos irão viajar com você. E essa é uma coisa que a gente muitas vezes confunde no relacionamento cristão, porque a gente não entende que a comunhão e o amor que nós devemos ter para com todos não significa que todas as pessoas terão acesso ao mesmo nível de intimidade com que nós temos com outras pessoas. E há relacionamentos que, de repente, sofrem determinadas turbulências e que quando a gente se perdoa, e quando a gente conserta, e quando a gente se acerta, quando a gente pede perdão, não significa que este relacionamento vai voltar a ser o que era antes. Pode ser que ele precise, que aquela experiência sirva exatamente para que a gente redimensione este relacionamento e comece e faça com que ele passe a existir daqui por diante num novo padrão, numa nova dimensão, num outro nível de vínculo, de profundidade, de intimidade. Não significa que está errado isso. Pode ser que o que estava errado era o nível de profundidade que a gente se permitiu ter antes. Pode ser que o que estava errado era o tipo de confiança, de confidência que a gente se permitiu ter antes. Porque pode ser que com aquela pessoa nós não pudéssemos, pelas características delas ou nossas, ter nos aberto àquele nível de intimidade e de profundidade. E pode ser que uma experiência, uma decepção, uma frustração, não signifique que a partir de agora a gente não pode mais ser amigos ou que a gente tem que ser inimigos. Só significa que talvez, em perdoando-nos e em fazendo conserto, a gente vai encontrar agora qual é a dimensão correta do relacionamento que nós precisamos ter uns com os outros. Ou seja, pode ser que eu coloquei no outro uma expectativa muito maior do que ele poderia me oferecer, e ele talvez tenha feito o mesmo comigo. E quando eu o decepciono, ou quando ele me decepciona, pode ser que agora eu possa entender efetivamente qual é o limite das expectativas que nós podemos ter no nosso relacionamento. Mas o que importa disso tudo é que nós precisamos ter coragem de encarar os nossos problemas, de encarar as pessoas que magoamos ou que nos magoaram, e dar a estes relacionamentos a oportunidade de viver o perdão.
Então pode ser que casais que se separaram, eu não estou aqui fazendo apologia, pelo contrário, eu lamento que esse seja muitas vezes o desfecho. Não foi para isso que Deus instituiu o casamento, para que ele se desfaça. Mas, como o próprio Jesus diz, pela dureza dos vossos corações, não é verdade? Então eu lamento quando acontece. Mas se aconteceu, eu espero que você, como cristão, como cristã, saiba que o fato de ter rompido um relacionamento não pode fazer com que o outro seja o seu eterno inimigo, passarem a tratar esse como adversários, como pessoas que não podem conviver cordialmente, respeitosamente. E aí fica a mãe falando mal do pai para o filho, o pai falando mal da mãe para o filho, e as crianças ficam no meio de uma guerra de egos, de gente que vive se ofendendo, se agredindo, falando mal um do outro, e isso não é cristão. E nós estamos aqui diante de um Jacó que percebe que o modo como ele foi trilhando o caminho para alcançar os seus sonhos, os seus desejos, foi desonesto, foi leviano, foi mesquinho, e ele precisava pedir perdão ao seu irmão. E aí alguém diz, olha, ele está vindo com 400 soldados armados aí ao seu encontro. Jacó tem medo, Jacó vai orar a Deus, vai clamar a Deus para Deus livrá-lo, mas Jacó não foge, porque ele sabe que se ele fugisse desse encontro, levar estas rupturas, estas mágoas, estes ressentimentos, estas culpas vida fora, é só ir acumulando infelicidade. Ninguém é feliz se a sua felicidade foi construída às custas do sofrimento de alguém. Pense nisso, essa é a primeira coisa que eu queria dividir com você. A segunda coisa, deixa eu beber uma água aqui. É que Jacó vai orar a Deus. Lembra? Olha aqui, eu vou voltar aqui ao texto. Olha só, no versículo 7, então Jacó teve medo e se perturbou e dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava. Pois disse, se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó, olha só a oração, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e eu te farei bem. Irmãos, olha que coisa tremenda. Depois, eu vou voltar aqui. Eu vou voltar porque mais abaixo, no versículo 12, Jacó continua orando ao Senhor e diz, certamente, repetindo para Deus o que Deus disse para ele, certamente, Senhor, o Senhor me disse que me faria bem e que me daria uma descendência como a areia do mar. Olha só que coisa interessante, irmãos. Jacó tinha uma promessa, ou melhor, Jacó tinha sido escolhido por Deus para que nele se realizassem as promessas feitas a Abraão. E Jacó conquistou e foi atrás disso por meios escusos, por meios levianos. Tem muita gente hoje crente que para tentar ostentar uma vida de que é um crente abençoado, enfim, tem vivido de modo desonesto, para dizer que Deus está prosperando ele, e que Deus está abençoando o negócio dele, o empreendimento dele, ele só nega direitos trabalhistas, ele paga salários precários, ele não paga o que é devido à sua empregada doméstica, ele só nega imposto, ele não emite nota fiscal, ele tem caixa 2 na empresa, e depois dá testemunho de que Deus está abençoando, de que Deus está prosperando. Tá? Muito cuidado, porque se Deus te prometeu te abençoar, Ele vai fazer isso, mas vai fazer isso por meios santos, porque Ele é santo. Isso, ok? Fecha parênteses. Então, Jacó tem uma promessa. Deus disse para ele, volta para a tua parentela, porque eu vou te fazer bem. E ele tem uma segunda promessa,
que o Senhor diz, certamente eu te farei bem, e eu farei com que a tua descendência se multiplique como a areia do mar. Então Jacó tinha de Deus uma garantia de que nenhum mal aconteceria a ele. O que Jacó então deveria fazer diante disso? Talvez nós disséssemos, Jacó deveria crer nisso, e deveria não ter medo, e deveria ir ao encontro de Esaú, e Jacó deveria então simplesmente confiar que nada de mal lhe aconteceria. Irmãos, tem uma coisa que nós precisamos entender. Por mais que Deus tenha nos feito promessas, nós não sabemos de que modo elas vão se cumprir na nossa vida. Nós não sabemos. Por mais que Deus tenha nos feito promessas, nós não sabemos quais serão os meios através dos quais elas vão se realizar e nem em que tempo. A gente não pode prever o que significa exatamente Deus dizer para Jacó, volta para a tua terra e eu te farei bem. Esse te farei bem poderia, por exemplo, fazer com que na sua própria morte Jacó encontrasse paz. Olha, e você diria, olha, mas Deus prometeu que faria bem a ele voltou e Esaú matou ele. Mas pode ser que aquilo tivesse sido a redenção do seu coração. A gente nunca sabe como as promessas de Deus vão se cumprir. Às vezes a gente cria a expectativa de que prometer que tudo vai bem com a sua vida significa que vamos em frente e nada vai dar errado. A gente não sabe o que significa este bem. O profeta Isaías, no capítulo 57, por exemplo, diz que Deus muitas vezes toma para si um dos seus filhos e os santos, os bons, os justos morrem para não ver o mal. Ora, então pode ser que o bem do Senhor não seja exatamente aquilo que a gente constrói como ideal. Para que você não ache que Jacó era um homem sem fé. Agora, uma coisa, essa é a segunda coisa que Jacó nos ensina, que mesmo tendo uma promessa, vai e eu te farei bem, Jacó não pega esta promessa como um pretexto para que ele seja um homem imprudente. Tem gente que por causa de sua fé, de sua crença em Deus, ele expõe a sua família toda a riscos. Ele toma decisões precipitadas. Ele se engaja em projetos perigosíssimos. Ele pega o dinheiro para investir de forma indiscriminada num sonho, porque ele confia que Deus vai prosperá-lo e abençoá-lo, e depois coloca em risco o futuro da sua família, a escola dos filhos, a faculdade das crianças, porque ele foi cegamente atrás de uma fé, de uma promessa, de uma esperança. Não é assim que a nossa esperança em Deus funciona. Este homem que vai orar a Deus para reivindicar ao Senhor a promessa que Deus fez, que tudo iria bem com ele, ele não abre mão de ser prudente. Ele chama aqui e diz assim, olha, separa todo mundo, eu não vou encontrar meu irmão com todo mundo junto, porque se ele está com a intenção de matar, ele vai matar geral. Então, vamos separar aqui em grupos, porque se o primeiro grupo for morto, né, e a gente perceber que a intenção de Esaú é violenta, o segundo grupo terá chance de fugir. Então ele começa a se preocupar com as pessoas antes de pegar a sua fé e a sua promessa e colocar em risco a vida de todo mundo. Antes de achar que porque Deus tinha uma aliança com ele, isso dava a ele o direito de ser responsável com toda aquela gente que Deus colocou sobre os cuidados dele. Então, quando Jacó cria uma estratégia para encontrar o seu irmão, isso mostra que por mais que nós creiamos que Deus cura, que Deus é providente, de que o Senhor nos dará prosperidade, de que o Senhor nos abençoa, de que o Senhor nos guarda, isso não nos dá o direito de tentar presumir como a vontade de Deus vai se manifestar na nossa vida e passar a viver uma vida imprudente. Então, se você tem sonhos, se você tem promessas de Deus que você crê e acredita, se você as reivindica, se você clama por elas em oração, amém, aleluia, glória a Deus porque você crê, mas não seja imprudente.
De que modo responsável você tem organizado a sua vida? De que modo você tem cuidado da sua família, protegido a sua casa, cuidado das suas finanças, planejado os seus investimentos, os seus custos, as suas despesas? De que modo você tem tentado se organizar para que a sua fé não se torne pretexto de você ser alguém imprudente, despreparado, desqualificado? Ah, Deus prometeu que vai te abençoar, que vai te prosperar. Mas tu não estuda, tu não se qualifica, você não está atento ao mercado, não está atento aos sinais. Jacó manda alguém lá, manda alguém antes para falar com Esaú, para sentir como é que está o clima, e aí os caras voltam e dizem assim, olha, o cenário é esse, mas o crente, ele quer viver alienado do mundo, ele não quer saber como ele deve se planejar, como ele deve se preparar. Que tipo de estratégia você precisa ter nesse momento, você que é jovem, cristão? Que tipo de planos você precisa fazer nesse momento? Qual é o cenário econômico que se vislumbra? Como o mercado de trabalho nesse momento está se comportando? Olha, existe uma coisa chamada desemprego estrutural. Eu não sei se você sabe o que é desemprego estrutural. O desemprego estrutural não é só a falta de empregos. Ah, tem desemprego, ok. Esse desemprego chamado desemprego cíclico é aquele que quando a gente tem crise econômica gera desemprego. Este desemprego é chamado de cíclico na linguagem econômica. Agora existe um desemprego chamado de desemprego estrutural. Por exemplo, e o que é o desemprego estrutural? O desemprego estrutural é aquele que acontece, por exemplo, com um trocador de ônibus. Que uma tecnologia vem substituir a sua atividade. Um cartão que agora você encosta na maquininha e a roleta libera. Então não precisa mais. O desemprego estrutural é aquele que atinge, por exemplo, o caixa de banco, que antigamente tinha um montão, e as filas para todo mundo pagar conta, boleto, e ele carimbava, grampeava, assinava, aquele processo todo. E aí depois vieram os caixas eletrônicos, e aí depois veio a internet, aí depois veio o smartphone, os aplicativos, e agora os bancos, existem bancos que não têm nem mais funcionários e nem agências físicas. E o que é o desemprego estrutural? É quando o mercado, às vezes, precisa de determinada mão de obra, mas não tem as pessoas qualificadas. Então, você tem aqui alguém que está desempregado, e aqui talvez você tenha uma vaga para novos postos de trabalho, que agora precisam de novas especializações, porque agora são novas tecnologias, porque agora é um novo cenário econômico, é uma nova matriz energética, enfim, tudo muda. E você está desempregado, porque você está numa função, numa carreira, numa qualificação que não tem mais disponibilidade no mercado, porque agora precisa de gente de tecnologia, de informática, gente de informação, gente de telecomunicação, gente de programação, gente que conserta máquinas e não gente que opera máquinas, porque agora é um robô que monta um carro. Então, o cara que montava e apertava o parafuso perdeu o emprego. Mas se ele aprender a programar um robô, se ele aprender a configurar um robô, se ele aprender a consertar um robô, ele vai ser transferido de atividade. Mas quando nós não enxergamos os sinais e a gente fica passivo, inerte diante da vida, como esperar que a oração dê conta de que Deus então vai abrir portas para você, que Deus vai te sustentar? Entenda, irmãos, que a prudência, a estratégia, o planejamento, a visão de mundo, estar antenado, estar atualizado, isso tudo faz parte daquilo que Jacó prudentemente está fazendo para além de orar. Veja, para além de orar e confiar na fidelidade de Deus. Essa é a segunda coisa. Confia no Senhor, creia nas promessas. Mas o que você está fazendo? O que você está fazendo? Que estratégia você está construindo para que você crie um ambiente
oportuno a manifestação da promessa de Deus na sua vida. Pense nisso, diante das suas orações. Vamos agora para o terceiro ponto? O terceiro ponto do texto é que o versículo 13 diz: e tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para o seu irmão, 200 cabras e por aí vai. E separou grupos, para ir vários grupos, levando presentes para Esaú. Agora eu quero falar sobre relacionamentos. Quando a gente diz, e é quando a gente ora, para Deus restaurar o nosso casamento, para Deus nos ajudar num relacionamento que a gente tem com alguém que tem sido tenso, sabe? Na animosidade que está acontecendo aqui no seu setor de trabalho, nos conflitos que estão acontecendo na sua família, na crise que você está vivendo com teus pais, ou na crise que você está vivendo com seus filhos, na crise que você está vivendo com o teu marido ou com a tua esposa, no problema que você está tendo na igreja, com o teu irmão, com a tua irmã. Quando você ora para Deus intervir, Jacó está nos fazendo aqui uma provocação. Que gestos você está oferecendo ao outro como sendo sinal do teu coração aberto para ele? Que gestos, que pistas você está dando ao outro para que ele se encoraje, por exemplo, a se aproximar de você e pedir perdão? Que pistas você está dando de que você está disposto a reconsiderar? Que sinais você está fazendo para que o outro se perceba amado por você? Porque às vezes, por causa da nossa razão, né? Ah, pastor, mas Jacó estava errado, então ele estava pedindo lá desculpas e coisa e tal. Pois é, às vezes a gente manda os sinais errados. Esaú estava vindo em direção a Jacó com o coração disposto a perdoá-lo, mas estava mandando os sinais errados. 400 soldados, uma tropa de gente. Não seria de se admirar se Jacó fugisse. Não é de se admirar que o seu filho não queira falar com você, que a sua esposa continue emburrada, que o seu marido continue em silêncio, que aquela pessoa ainda não te ligou, porque talvez os sinais que você esteja enviando sejam sinais de que você não está aberto à paz. Então eu queria convidar você nessa noite, você que vai orar pela família, vai orar pelo teu filho, vai orar pela... Que sinais você tem dado? Que sinais de acolhimento, que sinais de graça, que sinais de misericórdia, que gestos você tem dedicado ao outro? Porque, irmãos, orar para Deus restaurar os teus relacionamentos, mas permanecer no mesmo lugar que você está, emburrado, fechado, arredio, agressivo, esperar do outro arrependimento, sem que você manifeste nenhum gesto em direção a ele de misericórdia, e querer que Deus faça essa obra de restauração, eu acho que é pretensão demais.
Nós precisamos entender que se a gente quer reconstruir relacionamentos, nós precisamos fazer movimentos em direção ao outro. E nessa hora, não importa quem está certo. Quando Jesus conta uma história, e ele diz assim, se você estiver indo para se apresentar ao juiz, e caminhando em direção ao tribunal com o teu adversário, faz as pazes com ele no caminho. E eu gosto muito desse texto, porque esse texto não dá nenhuma pista de qual das duas partes tem razão. Esse texto faz apenas e cria apenas uma interrogação, porque pode ser que ao chegar na frente do juiz, ele te considere culpado. Então Jesus está dizendo que aquela pessoa que está indo com seu adversário para se apresentar diante do juiz, para decidirem a respeito de uma causa, ela tem a convicção de que ela está certa. Mas o Senhor está dizendo que pode ser que as nossas razões e as nossas certezas não sejam assim exatamente a verdade inteira da coisa. E aí Jesus aconselha o seguinte, faz um acordo com ele no caminho, e quando chegarem na frente do juiz, você já cheguem em paz. Então Deus está dizendo uma coisa, o juiz é aquele que vai sacramentar esta aliança, é aquele que vai ratificar o acordo de vocês, é aquele que vai dar termos finais ao que vocês já ajustaram no caminho. E às vezes a gente quer que Deus faça a obra, o conserto inteiro, para depois a gente ver se concorda ou não com aquilo que Deus fez. Quando na verdade a proposta do Evangelho é o contrário. Faça você o caminho em direção ao outro. E ore, para que Deus abençoe este encontro. E ore, para que Deus faça no coração do outro aquilo que você não pode fazer, mas o caminho, os sinais, a bandeira branca, os gestos de perdão, de misericórdia, estes você precisa dar em direção ao outro. Esse você precisa levar. Pense nisso. Pense nisso. Eu vou ficar por aqui por causa da hora, mas na terça-feira que vem, nós vamos entrar aqui nesse episódio, que é Jacó lutando com Deus no Val de Jaboque, e o encontro de Jacó com Esaú. Aqui nós vamos descobrir também coisas maravilhosas. Eu pensei que fosse dar tempo de eu falar de tudo hoje, mas não dá, pela hora não dá. Então a gente vai terminar essa nossa reflexão na terça-feira que vem, na reunião de oração de terça-feira que vem, viu? Deus abençoe você. Deus faça com que esta palavra possa trazer aprendizados de oração, mas sobretudo de estratégia para você ter uma vida abençoada. Amém? Vamos então orar? Coloque aí o seu pedido de oração. Eu já estou aqui com a tela onde você pode compartilhar o seu pedido. Tá tão bom, Henriette escreveu aí, né? Que bom, é melhor que a gente termine assim com gostinho de quero mais do que já cansados, né? Vamos lá então, compartilha aí o seu pedido de oração. E nós vamos juntos ler aqui e vamos orar juntos nesse instante. Bom, vamos lá. Está aqui a palavra da Cássia. Pastor, que Deus continue te abençoando. É só gratidão e mais gratidão. Amém, minha irmã. Obrigado. A Lloyd pede orações para os seus sobrinhos, Emerson, Débora, seu primo Enoque.
Bom, tem um nome aí, Lloyd, que eu acho que não está escrito boa aí, não sei exatamente, mas entendemos, né? Oração para os seus sobrinhos, que você tem pedido. A nossa irmã Ercília diz aqui, verdade, estava bom mesmo. A Henriette pede oração pela saúde dos seus tios do Sul, vamos orar por eles. Vai aí, vai colocando o seu pedido de oração. A Flávia diz, que palavra abençoada, peço oração pela saúde dos meus pais, que são idosos. Vamos orar, Flávia, pelos seus pais, que são idosos, sim. Mais pedidos, mais pessoas, irmãos, irmãs aí, participando. Nossa irmã Ivone pede oração pelo amigo Fernando Franco, que sofreu um AVC e depois um aneurisma e está no Souza Aguiar. Vamos orar. Situação grave aí, para que Deus possa restabelecê-lo. A Arlinda está dizendo aqui, não senti nem a hora passar. Amém, que bom, glória a Deus. Denise pede oração por sua mãe, uma jovem de 82 anos que está no momento com pressão alta. Vamos orar aí pela nossa irmãzinha, jovenzinha de 82 anos, pela sua pressão aí, né? Tininha pede oração por Eliseu, Magno e Casemiro, questões de trabalho. Vamos orar por eles em nome de Jesus. A Sandra pede oração pela sua família, pelo seu marido que torceu o pé. Opa, meu irmão, que recupere aí bem. Torção sempre muito complicado de demora, né? Recuperar, eu já torci algumas vezes. A Lloyd diz aqui que Deus me oriente sobre uma situação de maus tratos infantil por pais adotivos que ela descobriu hoje em Mauá. Que Deus abençoe, viu, Lloyd? Você pode tentar buscar aí o conselho tutelar da cidade e pedir orientação sobre como lidar com esse caso, viu? A Carlinha, quero agradecer muito pelas orações. A causa da minha mãe no INSS está se caminhando bem e ela está se recuperando do problema da perna, graças a Deus. Glória a Deus que a coisa andou, viu, Carlinha? Que bom saber disso, desse testemunho. Nosso irmão Laí pede oração por ele, por todos de sua casa, os doguinhos, a filhota de 7 meses que deu positivo para babesiose. Ih, a cachorrinha está com problema aí, né? Meus irmãos, sua irmã, sua sogra, sua mãe, sua sogra, sua sobrinha que está curada de Covid, glória a Deus. O seu amigo que está se recuperando de Covid, amém. Boa notícia, meu irmão. A Cristiane pede orações por sua mãe que está com uma hérnia inguinal e não sabemos se irá operar por causa da idade, por causa do Covid. Vamos orar para que Deus guarde aí, dê forças e sustente a irmã nesse momento. A Ercília diz, pastor, peço oração por meu filho Hugo da Conceição e por sua nora Érica, familiares e amigos, e que Deus abençoe sempre sua vida. Amém, minha irmã. Vamos orar por sua família aí, por seu filho, por sua nora. A Bia, né, que estava escrito boa lá, Lloyd, obrigado. O nome que eu não entendi lá é Bia, sua sobrinha Bia. Jorjão, nosso irmão, pede oração por sua família, em especial sua esposa, Cristina, não está bem de saúde, e pelo seu filho Gabriel, por sua mãe. Que Deus dê recuperação à sua esposa, viu? Nossas orações e dedique aí o nosso carinho a ela, por favor, Jorge, em nome de Jesus, tá bom? Nossa irmã Sueli pede oração pelas dores do corpo e da alma e bênçãos para o pai dos seus filhos. Vamos orar aí pelo pai dos filhos e vamos orar por você, Sueli, que Deus te dê tranquilidade e alívio aí. A Ivone pede por todos os idosos da sua família, né? Vamos orar sim. Os nossos velhinhos sempre nos preocupam muito, né? A Henriette pergunta pelo Gabriel. Bom, Gabriel está se recuperando, ainda está com Covid, mas não está mais entubado, recobrou a consciência, mas ainda inspira bastante cuidados, viu? Está em tratamento, mas a evolução do quadro nos dá muita esperança, né? E oramos por isso, viu? Pelo menos são as últimas notícias aí que eu tenho do Gabriel. A Tininha pede oração por Eliseu, Carlos Magno e Casemiro. Questões, acho que já foi, né? Eu já tinha lido, acho que essa mensagem da Tininha. Mas tá aí, tá lido de novo, viu, Tininha?
A Ivone pede pela pensão de sua mãe junto ao INSS. Ó, mais um problema de INSS aqui. Vamos orar, viu, irmão? Fazer um grupo de oração só por causa do INSS. Já são algumas. Nossa irmã Arlinda pede por Fernanda Moreira, que passou por uma cirurgia hoje. É um colega de trabalho. Vamos orar pela Fernanda, viu? A Carlinha pede oração pelos pacientes e familiares dos que estavam no Hospital de Bom Sucesso, né, irmãos? Tivemos hoje ali um grande problema de incêndio que teve que evacuar o hospital e nós já temos uma situação crítica de saúde, é um hospital federal, que nós possamos ter uma ação responsável e rápida aí para que todos aqueles pacientes que foram dali removidos possam ser devidamente cuidados, né? Tiveram 2 mortes, ao que me parece. A Sueli pergunta pelo pastor Paulo César, do grupo Logos. Não sei, confesso que não sei. A última notícia que eu tinha foi do Paulo César, foi quando sua esposa faleceu, né? E eu não sabia que ele estava com algum problema não, viu, Sueli? Então, se alguém souber notícias, aí a Carlinha, que é sempre muito antenada aí, nessa galera boa da música evangélica aí, Carlinha, se você tiver alguma notícia, atualiza a gente aí. A Sueli está perguntando e confesso, Sueli, que eu estou por fora, viu? Mais alguém, irmãos? Você aí com o seu pedido de oração, vá postando aí, vá colocando. Se eu pulei alguém aí, alguém me avisa, viu? Me ajuda. Porque às vezes aqui o computador dá alguns saltos aqui. A Henriette também está falando que a sua mãe também tem uma questão de INSS. Ó, 3 causas no INSS, irmão. Vamos abrir aí uma sucursal de oração por causas no INSS. É muito difícil, né, quando a gente vive numa situação onde direitos legítimos do cidadão, né, são tão dificultados, né? Tão dificultados. Isso é parte da falta de investimento, de estrutura, de sensibilidade do poder público, mas também é fruto de toda falcatrua, de toda corrupção, de toda mentira, de todo estelionato que muitas vezes faz com que o sistema vá se tornando cada vez mais rígido, por conta daqueles que usurpam direitos básicos de gente pobre, de gente simples, para enriquecer. Isso é lamentável. Bom, a Carlinha está dizendo aqui que semana passada ele estava bem, participou do 3º episódio da Nossa Música Brasileira, e ele estava muito bem, não sabe se aconteceu alguma coisa depois, aí falando a respeito do Paulo César, do Grupo Logos, né? Então tá aí, a Carlinha rapidamente nos atualizou. Mais alguém, irmãos? Mais pedidos de oração? Se não tiver, nós vamos orar. Se tiver aí algum outro pedido, enquanto estivermos orando, você pode postar aí, nós estaremos lendo depois ao final. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos? Oremos juntos ao Senhor. Fecha os teus olhos. Vamos orar. Pai, eu te peço nesta noite, mais uma vez, com gratidão por podermos nos unir neste círculo de oração. Problemas, ó Deus, que são recorrentes, causas na justiça, causas no INSS, pessoas enfermas, na situação crítica de precisar de um tratamento, mas ao mesmo tempo não querer se expor ao risco da contaminação ao coronavírus, pessoas que operaram, pessoas que estão recuperando-se, pessoas que estão vivendo situações familiares, pessoas que estão doentes, como a esposa do nosso irmão Jorge, como a mãe da nossa irmã com 82 anos, que está com pressão alta. Deus, tantas questões que nós queremos trazer aqui ao teu altar. Nossas famílias precisam do teu cuidado, precisam da tua ajuda, da tua paz, do teu consolo. Pessoas enfermas hoje, aqueles mais de 200 pessoas internadas ali, todos os profissionais do Hospital de Bom Sucesso, Senhor. E neste momento,
Certamente muitos deles não estão, talvez, recebendo o tratamento adequado, as condições adequadas. E nós pedimos que o Senhor haja com providência, que o Senhor pode dar saídas, cuidar, guardar aquelas vidas, guardar aqueles profissionais, guardar aqueles doentes, Senhor. Livrá-los de um mal maior, Senhor. Pai, eu te peço neste momento, pelo momento de retorno que nós estamos fazendo em nossa igreja. Fazemos isso com muita responsabilidade, te pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sensibilidade, direção, prudência, ó Deus, a todos aqueles que estarão aqui conosco. Pai, eu te peço pelas famílias, por tudo aquilo que impacta a vida das famílias, ó Deus, que impacta as relações, as finanças. Às vezes tem gente que não entende, quando às vezes aqui nós colocamos nas nossas listas de oração os doguinhos, os animais de estimação, Senhor, especialmente neste tempo, Tu sabes o quanto estes acontecimentos afetam emocionalmente crianças, filhos, pessoas, o apego emocional, tudo isso, Pai. Então, na verdade, nós estamos orando pela família, por tudo aquilo que as afeta. E por isso não desprezamos qualquer que seja aquilo que o meu irmão ou minha irmã julga como sendo importante, como sendo relevante. E nada daquilo que nos entristece, nada daquilo que nos apetece, de certa forma nós queremos tratar como banal, como comum. E por isso trazemos todos esses pedidos e todas essas orações a Ti. E por isso trazemos o clamor do Teu filho e da Tua filha, que pede pelo pai, pela irmã, pelo cunhado, pela nora, pelos filhos, pelos idosos da família, Pai. Deus, nós colocamos estas coisas diante de Ti, como a oração da Lloyd, por crianças que estão sendo submetidas a maus tratos num lar adotivo. Pai, que em nome de Jesus possa haver clareza, verdade, justiça, prudência, Deus, sabedoria, direção à Tua filha. Esteja com ela neste momento, ó Pai. Que possa haver uma ação imediata e responsável dos poderes públicos capazes de intervir nesta situação, para que estas crianças já não sofram mais, ó Deus, já estando em lar adotivo, que a ruptura também não venha produzir mais dores, mais feridas, Pai. Senhor, que situações tão difíceis que nós muitas vezes não temos respostas. E nós pedimos para que o Senhor vá à frente, Senhor. Nós pedimos para que o Senhor vá ao encontro de corações que estão sofrendo nesta noite. Nós clamamos por ajuda, nós clamamos por socorro, nós clamamos por cura. Nós pedimos que as Tuas promessas se cumpram em nós, mas nós também Te pedimos sabedoria para que nós possamos lidar com prudência ante os desafios da vida, as estratégias, os movimentos que nós precisamos ter nos nossos relacionamentos, que gestos estamos dedicando ao outro, que para além de orar e de Te clamar nesta noite, que nós possamos nos perguntar a respeito de como nós temos agido diante dos desafios que estão diante de nós, se temos sido passivos, omissos, negligentes, ou se temos sido prudentes, para que a nossa oração não seja vã, ó Deus, não seja mera superstição, como quem crê que o Senhor fará aquilo que está diante de nós, como sendo oportuno e necessário ser feito. Nesta noite eu Te peço, ó Deus, por cada lar, cada casa, cada família, cada pessoa que está vivendo dores emocionais, tanto quanto dores físicas, como a nossa irmã Sueli pediu oração aqui, ó Deus. Como nós temos a nossa irmã Nicéia, por quem sempre oramos e oro, Pai, diante das suas questões. As irmãzinhas da nossa igreja, nosso grupo de maturidade, os nossos jovens, nossos adolescentes. Pai, seja com todos, seja com a Tua igreja, seja com o Teu povo. Cuidando da minha casa, da minha família, cuidando dos meus irmãos, cuidando do nosso conselho, cuidando do Gabriel, estendendo as Tuas mãos ao Márcio, a Deus, irmão do nosso presbítero Maurício,
para que ele possa reunir condições de ser submetido aos procedimentos que precisa ser submetido, ó Deus. Que o Senhor continue renovando esperança, força a todos os familiares diante desta situação, depois de tanto tempo, da situação do Márcio ali em coma, Pai. Mas nós confiamos em Ti, mas nós cremos em Ti. Nós cremos no Teu amor, no Teu poder, no Teu cuidado, e nós sabemos que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Como Jacó orou, Senhor, o Senhor disse que nos daria bem, e nós cremos que o Senhor fará sempre bem ao nosso coração. E por isso não hesitamos em colocar tudo diante de Ti, nas Tuas mãos, no nome de Jesus Cristo, no poder que há neste nome, e em como nós confiamos e esperamos nele, nós oramos aqui nesta noite. Amém e amém. Aleluia, aleluia. Bom, o Laí está dizendo que o Paulo César aqui está bem, está fazendo live e tudo, bom? E o Hércules chegou aqui, a oração por Gesimiel, Enoque, sinta-se incluído nas nossas orações, viu, Hércules? Bom, meu irmão, foi uma alegria, viu? Nós estamos estudando a Bíblia, falando sobre a palavra de Deus, e na quinta-feira, especialmente, o nosso estudo da Bíblia vai dedicar-se aos temas relativos à Reforma Protestante. Nós estamos na semana da Reforma Protestante. Então, não deixe de estar conosco na próxima quinta-feira, para que você possa, juntos, meditarmos na palavra a respeito daquilo que se tornaram os temas mais importantes da teologia reformada, à luz das Sagradas Escrituras, e como este retorno à palavra foi aquilo que efetivamente motivou a Reforma Protestante. Não foi um movimento político, ainda que ele tenha tido desdobramentos políticos, não foi um movimento econômico, ainda que ele tenha tido desdobramentos econômicos, não foi um movimento social, ainda que ele tenha tido profundos efeitos e produzido profundas transformações sociais, mas foi um movimento especificamente movido pela palavra. Como mesmo o Martinho Lutero, o reformador, disse: eu não fiz coisa alguma, eu apenas falei da palavra, eu apenas preguei a palavra, e enquanto eu tomava cerveja com os meus amigos em Wittenberg, a palavra simplesmente fez uma transformação e devassou toda a estrutura do papado. É a palavra, e nós estamos falando dela toda quinta-feira, e vamos falar a respeito da palavra de Deus e a Reforma Protestante. Voltemos à palavra, voltemos ao Evangelho, e talvez tenha sido este o grande movimento que resultou na grande transformação ocorrida e cuja data de 31 de outubro de 1517 é o marco da Reforma Protestante há 503 anos atrás. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, uma boa noite, na paz de Cristo e sobre as bênçãos e a graça do Espírito Santo. Um beijo no seu coração, um abraço a toda a família e até quinta-feira, se Deus permitir, que a gente esteja mais uma vez juntos aqui para falar a respeito da sua palavra, na nossa devocional de quinta, às 19h30. E lembre-se, viu? Apesar da gente retornar no dia 22 com o culto presencial, apenas o culto matutino, todas as atividades virtuais, elas vão permanecer continuamente, não haverá interrupção de todo o trabalho que nós temos tido feito virtualmente e nem da transmissão dos cultos. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, uma boa noite, paz de Cristo, amém e amém.